Meus queridos, antes de iniciarmos o estudo da lição, gostaria de agradecer por sua participação. Dê um like, compartilhe nosso canal, se inscreva no nosso canal, repasse aí para seus amigos, seus vizinhos, para quem você achar que precisa de uma mensagem de fé, de amor, de esperança e convicção. Eu falei para vocês semana passada que nós iríamos, nesse trimestre, realizar uma série sobre os discípulos de Jesus. E eu queria começar por ele, o São Pedro. Pedro, pela importância dele no ministério que Jesus exerceu aqui na terra. Pedro ele sempre esteve ali caminhando com Jesus. Quem era Simão Pedro? Ele nasceu com o nome de Simão, em Betsaida, na Galileia. Ele era irmão de um outro também que foi discípulo que o chamou, que foi exatamente André, que também se tornou apóstolo. Ele era um pescador. Ele era casado, pelo menos diz a tradição que ele tinha um filho. Aí, como é que você sabe que é casado? Porque Jesus curou a sogra de Pedro. Então, Pedro tem uma sogra, ele precisaria ter sido casado. Ele morava em Cafarnaum. Conheceu Jesus quando este pediu para utilizar um de seus barcos, de modo a poder pregar para uma multidão que o aguardava. Pedro estava levando as redes com Tiago e João, porque a pesca não tinha sido boa. Depois da pregação, Jesus disse a ele para sair novamente com o barco. Mesmo descrente, Pedro concordou e quando retornou, as redes estavam cheias, constituindo esse um grande milagre. Jesus então disse a eles que eles se tornariam agora pescadores de homens. Chamou de Pedro da seguinte forma: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ressaltando que não que Pedro seria a pedra. É importante ressaltar, porque alguns defendem que Pedro é a pedra, mas só para entender. Pedro, tu és uma pedrinha. E sobre esta pedra, a pedra não é Pedro, a pedra é Cristo. Entendeu? Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei. Quem é a pedra? Cristo, a pedra angular de esquina. Pedro diz que Cristo é a pedra. Então a pedra não pode ser Pedro. Pedro é uma pedrinha que seria um dos tijolos para edificar a casa do Senhor. Né? Então, assim como Pedro, eu e você, nós somos também uma pedrinha sobre o alicerce de Cristo, nós estaremos edificando a igreja dele. E é importante dizer que depois de convertido, ele desempenhou um papel importante entre os apóstolos e testemunhou muito dos milagres de Jesus. Durante o processo que culminaria com a crucifixão de Jesus, Pedro chegou a negar Cristo 3 vezes, o que é tido como um ato de fraqueza da parte de Pedro. Mas foi a ele que Jesus primeiro apareceu, depois ressuscitado. E é importante ressaltar que quando Pedro negou Jesus, quando o galo cantou, Pedro olhou para Jesus, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, demonstrando ali arrependimento. Após a ascensão de Cristo, foi escolhido Matias para substituir Judas Iscariotes. Pedro fez o seu primeiro sermão no dia de Pentecostes e iniciou sua peregrinação a Antioquia e Síria. Em Jerusalém, encontrou-se com Paulo de Tarso e foi preso por ordem do rei Herodes Agripa I. Enviado a Roma, onde fundou uma comunidade cristã, do qual a tradição diz que ele foi bispo, por ser o primeiro bispo de Roma. Aí a tradição católica diz que Pedro foi ali e se tornou o primeiro papa. Portanto, ele foi condenado à morte pelo imperador Nero, assim como Paulo, mas não tendo a cidadania romana como Paulo, ele foi crucificado. E, segundo a tradição, Pedro, ao ser condenado a ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele teria dito: eu não sou digno de morrer como meu mestre. Provavelmente isso ocorreu entre os anos 64 e 67 depois de Cristo. Seu túmulo se encontra, segundo a tradição, na Catedral de São Pedro, no Vaticano. São Pedro é considerado o príncipe dos apóstolos, segundo a tradição. Foi considerado pela igreja o primeiro bispo da igreja de Roma, mas a igreja católica o considera como o primeiro papa e tem ali, como eu disse anteriormente, a Basílica de São Pedro. E segundo a tradição também, ele seria o protetor das viúvas e dos pescadores.
e é representado também carregando as chaves do céu. Mas para nós, Pedro foi um grande apóstolo, um homem usado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. E que Deus continue nos abençoando sempre. E vamos agora ao estudo da lição. É um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma gravação da lição da Escola Sabatina. Nós estamos esse trimestre trabalhando com o Evangelho de Marcos. E neste sábado, nós iremos estudar aqui da nossa lição, a lição número 3, que tem como título Controvérsias, né? Então, é importante esse tema para que nós possamos ampliar o nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus numa abordagem do Evangelho de Marcos. E, para tanto, o texto, para memorizar o textuário, o texto que vai, vamos dizer assim, nortear o nosso estudo, ele se encontra exatamente no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 27 e versículo 28, que diz o seguinte: E Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Um texto extremamente importante, não é, aqui para ligar aquilo que nós estamos estudando esse trimestre. Bom, sobre as controvérsias que nós poderíamos abordar no Evangelho de Marcos, é importante descrever que após Jesus narrar ou descrever um dia, não é, abordado ali no Evangelho de Marcos, agora que foi abordado exatamente no capítulo 1, agora nos capítulos subsequentes, e nessa lição especificamente, nós teremos Marcos apresentando 5 histórias de conflito entre a autoridade de Cristo e os sábios judeus. E é importante lembrar, quando a gente estuda esses tópicos, né, controversos, né, os opositores usaram inverdades para acusar Jesus. Os opositores reduziram as escrituras à sua própria interpretação. E os opositores, eles ignoravam quem Jesus realmente ele era. E por tudo isso, o que é que nós podemos entender e compreender nesse evangelho? Que Jesus sofreu uma oposição de pessoas que queriam, vamos dizer, trabalhar numa perspectiva que estava acima da autoridade das Sagradas Escrituras, do que as Sagradas Escrituras tinham revelado, contestar veemente Jesus, a sua vida e o seu ministério. E é importante ressaltar que algumas informações dos textos do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, especificamente, algumas informações, elas não são corretas da parte daqueles que estão contradizendo aquilo que Cristo fala. Então, Jesus vai refutar exatamente tudo aquilo que eles vão colocar, né, com base o quê? Numa tradução e numa tradição que essas pessoas, que esses líderes, esses sábios judeus, eles tinham na época. Sendo assim, analisar o contexto vai ser essencial para todos nós, para que assim nós possamos fazer coro, para que assim a gente não venha fazer coro com os inimigos de Cristo, e sim fazer um coro com a verdade de Cristo por ele revelada. E o que é que Jesus está dizendo? Mostrando exatamente para eles que ele não era um transgressor da lei, né? Que ele não estava ali como uma figura que estava utilizando-se de falsidade ideológica. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. O primeiro tópico da lição, curando um paralítico. Logo no começo do Evangelho de Marcos, nós temos diversas curas que são mencionadas, mas elas não são narradas. Se a gente analisar bem direitinho, aqui no capítulo 1, no versículo 32 e até o versículo 34, diz o seguinte, vou ler aqui na minha Bíblia. Notai bem. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes
de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então, aqui, se a gente analisar aqui, né, aqui é narrado diversos milagres apresentados, realizados por Cristo. Mas a cura do paralítico, que vem subsequentemente, ela vai ser narrada com riqueza de detalhes. E essa riqueza de detalhes vai ser importante. Dentre os motivos, nós temos que é importante ressaltar o contraste entre a fé dos amigos e a incredulidade dos escribas, que está exatamente no capítulo 2, versículo 5 e versículo 8, que diz o seguinte, capítulo 2, versículo 5 até o 8. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam com o seu coração. Por que eles falam deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Note bem aí, o contraste entre a fé dos amigos e a credulidade dos escribas. É interessante que quem deveria ter fé, não tem. E que é exatamente os escribas, aqueles que eram doutores da lei, aqueles que eram autoridade. Mas aqueles que não eram autoridades, esses tinham fé. E eles receberam a refutação de quem deveria não refutar. No versículo 7 e o versículo 10, diz o seguinte, notai bem. Porque fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Verso 10 agora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e anda. Né? Então, aqui, notadamente, né, nós temos a autoridade um contraste entre a autoridade de Cristo, né, e a autoridade de quem? Dos escribas. Então, os escribas estão contradizendo o que Cristo disse e Jesus está reafirmando a autoridade dele. Então, se a gente pega esse contexto do capítulo 2, ele vai exatamente estar nessa contradição. Cristo mostrando a sua autoridade, a sua divindade, a pessoa que ele era, que tinha toda a autoridade, sendo contradito, sofrendo a contradição, não é? A oposição daqueles que deveriam compreender as Escrituras. E no verso 9 até o 12, diz o seguinte, que é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos em darem glória a Deus, dizendo, já vimos coisa assim. Então, se a gente vê aqui a fé do paralítico e seus amigos foi recompensada por um milagre invisível. Isso é importante ressaltar. Por outro lado, a incredulidade dos escribas precisou de um milagre visível para que eles pudessem entender e compreender o ministério de Jesus. O que isso nos diz sobre a verdadeira fé? Que é importante nós termos conhecimento da palavra, é importante nós aprofundarmos a palavra, é importante nós nos capacitarmos e lermos aquilo que existe nas Sagradas Escrituras, em outras fontes também que nos ajudam a conhecer as Escrituras, mas mais importante que isso é nós termos fé no Deus que revelou a mais de 40 homens diferentes uns dos outros aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Esse é um ponto a ressaltar. Segundo tópico da lição, o chamado de Levi e a questão de jejum. É importante aqui nesse tópico, né, a tradição judaica havia transformado as leis cerimoniais de pureza em leis de preconceito e segregação. Jesus desafiou essa compreensão ao chamar um publicano, alguém tido como traidor e apóstata. Então, Jesus ele está mais uma vez contradizendo, que é exatamente o objetivo de mostrar aqui nessa lição, né, que Jesus está para quebrar paradigmas. Ele não estava para mudar, mas ele estava para cumprir, ou seja, ensinar o verdadeiro sentido daquilo que estava revelado
aquilo que estava revelado na palavra. O médico cura e não é contaminado, assim como Cristo iria purificar sem ser contaminado, né? O ministério de Cristo não se aplica aos que se achavam puros o suficiente. Assim como os doentes saíam curados, aqueles pecadores teriam o quê? O arrependimento. Então, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Em Marcos, capítulo 2, no verso 17, traz exatamente isso para nós aprofundarmos. Tendo Jesus dito isso, respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. No versículo 15, para a gente entender o contexto, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número, e também os seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntavam ao publicano deles: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Então, a tradição daquela época, né, ela trazia algumas coisas interessantes. Na lição diz assim: na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus que moravam na Judéia, porque cobravam mais do que necessário, enriqueciam à custa dos compatriotas. Aí você veja essa questão como é importante, não é? Para nós verificarmos. A cura não volto a dizer, contaminada, assim como o médico cura e não é contaminado, assim como Cristo iria purificar sem ser contaminado. Enquanto a posição dos escribas e fariseus era egoísta, me afasto para não me contaminar, Cristo tinha uma postura diferente, uma postura de amor, uma postura de proximidade, porque quem ama é amoroso, é cuidadoso. Ele se aproximava do próximo para o quê? Para purificar. Com essa visão, nós mostramos como devemos lidar com os descrentes e os afastados, as pessoas que não acreditam, as pessoas que elas sofrem preconceitos, elas têm que ser amadas, elas têm que ser cuidadas, elas têm que ser incluídas, para que assim, não é, elas possam sentir a amorosidade, elas possam sentir a proximidade, elas possam sentir o amor de Cristo em suas vidas através de cada um de nós. Então, a tradição havia transformado as leis e cerimônias de pureza em leis de preconceito e segregação. Então, a gente precisa também desmistificar essas questões para que a gente possa acolher as pessoas. E na terça-feira, que é o terceiro tópico da lição, né, o Senhor do sábado. Se a gente olhar direitinho, né, a gente vai ler aqui, né, continuando nesse contexto aqui que estamos trabalhando, que é exatamente de Marcos, no capítulo 2, né, essa sequência de milagres. Aconteceu que Jesus atravessou o dia de sábado a seara, o capítulo 2, verso 23, ok? E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram os fariseus: porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Estes seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais não é lícito comer, senão ao sacerdote, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que texto maravilhoso, ele precisa ser compreendido na sua beleza, na sua profundidade, na sua verdadeira interpretação. Se não vejamos o contexto, a lei de Moisés não proibia colher espigas para comer, mas a tradição judaica havia criado regras, 39 trabalhos proibidos, né, no dia de sábado, baseados na construção do templo de Salomão, que proibiam isso. Jesus usou o exemplo de Davi para desmistificar, né, aquilo que havia sido criado, não pelo que estava revelado, mas como tradição.
Davi comeu os pães, aí Jesus cita um exemplo. Jesus ele remonta o templo que antecede Salomão. Davi comeu os pães da preposição no dia de sábado e não foi condenado. O ato de Davi seria muito mais condenável pelas regras dos fariseus do que o dos discípulos. Porque se Davi entrou no dia de sábado no templo e comeu os pães que não era visto comer, o ato de Davi seria mais reprovável que o ato de Jesus com os discípulos. E Davi era maior do que Salomão, de onde vieram as regras dos fariseus. E Jesus ainda era maior do que Davi. Veja que coisa interessante. Ele disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Né? O sábado foi feito por causa do homem. Assim como as leis de trânsito foram feitas para o motorista e algumas para o pedestre, a Constituição ela é feita para o povo, né? Para se seguir, para que tenha uma norma para o povo seguir. É necessário que exista isso. E nós ressaltamos aqui que a lei do sábado deve ser obedecida justamente porque ela foi feita por causa do homem. Assim como a cadeira que eu estou sentada foi feita por minha causa, o sábado foi feito por causa do homem. Por isso que o Senhor é o dia de sábado. Logo, o sábado é o dia do Senhor. Contudo, lembrar essa causa ajuda a não distorcer determinadas verdades. Usar esse texto para dizer que Jesus veio para abolir o sábado é extremamente distorcido de uma verdadeira interpretação do texto. O quarto tópico da lição, história em formato de sanduíche. Nós vamos dividir essa parte em duas partes. Vejam bem, é muito bacana isso aqui. Marcos capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: os escribas que haviam descido para Jerusalém diziam, está possesso de Beelzebul, e pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Em Marcos 3, verso 22, que acabamos de ler, temos um grupo de escribas que vieram de Jerusalém, a capital, Jerusalém era a capital, para Galiléia, que era uma cidade do interior. É provável que se trate de uma delegação para confrontar o novo mestre, que seus colegas locais relataram. E é exatamente aqui, que nesse contexto aqui, que é importante nós estudarmos aqui, lermos o que é que diz o texto no seu contexto. Eu vou ler aqui do capítulo 3, do versículo 20 em diante. Vem comigo na leitura. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu do trono de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam se está possesso de Beelzebul, e é por maioral dos demônios que ele expele demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos do homem, os pecados, as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é o pecado eterno. Isso porque dizia que está possesso de um espírito terrível. E se vocês analisarem, nesse texto aqui de Marcos, capítulo 2, versículo 22, eles disseram que Jesus estava sob o controle de Beelzebul. Atribuíram o poder de Jesus aos demônios. Desacreditaram na legitimidade do ministério de Cristo. Bom, Jesus estava, como eu disse, para desmistificar e mostrava que estava, nesse sentido, eles estavam se aliando a Satanás e tentando desmistificar uma verdade, que a verdade era que Cristo era o Filho de Deus, encarnado e revelado. Era impossível aos escribas não perceberem isso, mas sua insistência em negar, eles eram negacionistas, negar a obra do Espírito Santo, não lhe permitiu o quê? O arrependimento e a salvação. Esse é um ponto extremamente importante para a nossa análise. De outra forma, é importante, não é? Nós estudarmos essa
esse tópico, né, aprofundando mais um pouco essa história, para vocês entenderem, porque essa história é em formato de sanduíche. Pense em um sanduíche. Pensou em um sanduíche? Nele, no sanduíche, nós temos duas partes. Nós temos os pães, né? E no meio, né, dois pães externos, e no meio a gente tem o quê? O recheio. O recheio do pão. Assim ocorre com a família de Jesus, os pães, e o assunto do pecado contra o Espírito Santo, o recheio. Então, você tem a família de Jesus, né? E você tem os líderes que estão ali se contrapondo a Jesus. E no meio você tem o quê? E no meio você tem a defesa de Jesus. Fazer comparações pode evidenciar conexões. Em última instância, Marcos está mostrando que existe uma semelhança entre os escribas e a família, o que a família de Jesus falou. Ambos desacreditavam no ministério de Cristo. Você está a família aqui, e aqui embaixo você está os escribas. E no meio você tem o trabalho do Espírito Santo, o ministério de Jesus, iluminado pelo Espírito Santo. Então, o que é que nós podemos dizer? Não é que essa estrutura de sanduíche que apresenta aqui o texto mostra-nos muito bem. Marcos, só ressaltando, está mostrando que existe uma semelhança entre os escribas e a família de Jesus. Ambos desacreditaram o quê? No ministério de Cristo. Qual é a minha e qual é a sua posição? Às vezes, né, nós passamos assim a entender que aonde o ministério de Cristo deveria ser aceito, ele é rejeitado. E aonde ele é rejeitado, ele é aceito. Eu creio que o Evangelho de Marcos nos ajuda muito, meus queridos, a desmistificar essa questão. E agora, né, a última parte, para a gente entender esse contexto dessa história em formato de sanduíche, percebemos que a família de Jesus saía para prendê-lo no verso 21, mas chega até Cristo apenas no verso 31, após o episódio com os escribas. Provavelmente a preocupação da família era a delegação de Jerusalém, ou seja, disse que Jesus estava no capítulo 3, verso 21, né? Diz que Cristo estava sob o controle da loucura. Se preocuparam com a condição que Cristo se encontrava. Será que Cristo está desatinando? Será que ele está meio louco? Alguma coisa? Eles desacreditaram na legitimidade do ministério de Jesus. Isso de passo em passo. Eu estou falando da família de Jesus. Jesus mostrou que tem o maior compromisso com o seu ministério do que mesmo com aqueles que eram parentes do seu sangue, que eram parentes sanguíneos, que ele buscaria, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas seria a ele acrescentado. Aí a pergunta que eu faço para todos nós, Jesus sofreu uma oposição da família, sofreu uma oposição dos líderes religiosos daquele tempo, né? E ele estava ali no meio, nessa história em formato de sanduíche, mostrando para um lado e para o outro, para cima e para baixo, né? O seu verdadeiro ministério. Um Cristo que rompe barreiras, que quebra paradigmas, um Cristo que é amoroso, um Cristo que veio para, através do seu nascimento, da sua vida, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, fazer uma diferença na vida de cada ser humano. Tem eu e tem você experimentado a Cristo em nossa vida, aquilo que representou o ministério dele, ou a gente tem negado, tem sido negacionista com aquilo que Cristo fez em nossa vida. Eu diria para vocês o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos confiar no ministério de Cristo. O Evangelho de Marcos enfatiza muito isso. Um Cristo que vem quebrar barreiras, um Cristo que vem quebrar paradigmas, um Cristo que vem fazer a diferença na vida das pessoas. O seu ministério, ele sofreu oposição de quem não deveria, da família e dos líderes religiosos, mas ele ressaltou a relevância do seu ministério. E que eu e você possamos ter essa convicção em nossa mente e em nosso coração, para que nós possamos guardar
e para que nós possamos viver essas verdades eternas. Que Deus continue nos abençoando. Convido você neste momento para nós fazermos uma oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos recapitulando a lição, que essa lição possa fundamentar a nossa vida, para que nós possamos viver quebrando paradigmas, mostrando o verdadeiro Evangelho, mostrando o verdadeiro amor de Cristo. Sofreremos, assim como Cristo, oposição da família, oposição do trabalho, da escola, seja de que ambiente, mas que essas palavras estejam guardadas em nosso coração e seja o reino de Deus a nossa prioridade. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por participar, por estar mais um sábado aqui, estudando comigo, estudando eu com vocês as Sagradas Escrituras. Segue-se a ela, caso sofreu. A palavra de Deus permanece para sempre. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, bem bacana. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu e que Deus continue te abençoando sempre. E até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.